Olá, pessoal. Eu sou o professor Pedro Ourique e hoje eu vou tratar sobre função inversa. Para ilustrar o assunto, eu vou usar o seguinte exemplo. Quando relacionamos o lado com o perímetro de um quadrado, nós podemos pensar em duas funções bijetivas. Se tu não lembras o que é uma função bijetiva, este card que eu estou deixando aqui, eu explico direitinho o que é uma função bijetiva. Conhecendo o valor do lado, eu posso calcular o perímetro em função do lado, fazendo 4 vezes o lado. Já que se eu conheço o perímetro, eu posso calcular o lado em função do perímetro, fazendo perímetro dividido por 4. Vejamos o seguinte exemplo. Eu tenho uma função f de a em b, f de x igual a 4x. Portanto, é o caso onde eu conheço o valor do lado, que se encontra no conjunto A, e eu quero saber o perímetro correspondente a esse lado que se encontra no conjunto B. Tá? Então, quando o lado mede 1, eu tenho 4 vezes 1, 4. Seu perímetro vai ser 4. O lado medindo 2, 2 vezes 4, 8. O lado medindo 2,5, resulta num perímetro igual a 10. O lado medindo 3, o perímetro vai ser 12. E o lado medindo 7, 7 vezes 4, 28. Agora eu tenho uma função g de b em a, dada por g de x igual a x dividido por 4. Neste caso, eu conheço o valor do perímetro, quero saber o lado correspondente. O valor do perímetro encontra-se no conjunto B, e o valor do lado encontra-se no conjunto A. Quando o perímetro mede 4, 4 dividido por 4 dá 1. Vai ser o valor do lado do quadrado. 8 dividido por 4 dá 2. 10 dividido por 4 é 2,5. 12 dividido por 4 é 3. 28 dividido por 4 resulta num quadrado de lado 7. Vamos ver como é que fica o domínio da função f. Vejamos a imagem de f como é que fica. Agora vejamos o domínio de g. E a imagem de g. Então vejamos aqui. Domínio de f, 1, 2, 2,5, 3 e 7. E olha aqui, a imagem de G, 1, 2, 2,5, 3 e 7. Logo, eu tenho a seguinte situação. O domínio de F é igual à imagem de G. Agora, nós vamos ver aqui o domínio de G. 4, 8, 10, 12 e 28. E a imagem de F, 4, 8, 10, 12 e 28. Logo, o domínio de G é igual à imagem de F. Quando isso acontece, dizemos que F e G são bijetoras.
A notação que nós usamos para indicar essa relação é a seguinte. Se G é inversa de f, então nós indicamos G como f na menos 1. Mas atenção, não vamos confundir f na menos 1 com 1 dividido por f. Tá? F na menos 1 é a inversa da função f. E 1 dividido por f é outra função. Tá? Definição de função inversa. Dada uma função f de A em B, bijetiva, denomina-se função inversa de f a função g de B em A, tal que, se f de A igual a B, então g de B igual a A, com A pertencente a A e B pertencente a B. Esse esqueminha aqui explica esta relação entre A e B. Se um elemento de x de A é transformado por f de x num elemento y em B, se g for igual à inversa de f, então a função g transforma y de B em x de A. Dizendo de outra forma, se g é inverso de f, então g composta com f de x é igual a x para todo x pertencente a A. E f composta com g de y é igual a y para todo y pertencente a B. Não lembras o que é uma função composta? Neste card que eu deixo aqui, eu estou explicando direitinho a composição de funções. Vejamos esse exemplo. Considere a função f de reais positivo em reais positivos dado por f de x igual a x ao quadrado. Como ela é bijetiva, sua inversa é a função g de reais positivos em reais positivos dado por g de x igual a raiz de x. Tá? Então, lembrando aqui, ó, pessoal, essa função só é bijetiva porque eu limitei o seu domínio e o contradomínio de reais positivos em reais positivos. Porque, como a gente bem sabe, né, a função f de x igual a x ao quadrado não é bijetiva. No entanto, no momento que eu limito o seu domínio e contradomínio, eu obtenho a sua função inversa, também de reais positivos em reais positivos, dada por g de x igual a raiz de x. Então, o que a gente viu aqui? Embora uma função possa não ser bijetiva, no entanto, se eu fizer alguma alteração no seu domínio para um intervalo específico, eu posso transformar essa função em uma função bijetiva e, com isso, eu possuo a sua inversa. Se não, vejamos, ó, se eu fizer g composta com f de x, o que eu terei? Eu terei g de x ao quadrado. Porém, a função g é raiz de x. Então, raiz de x ao quadrado. Isso é igual a x. E f composta com g de x é igual a f de raiz de x, que por sua vez é igual a raiz de x elevado ao quadrado, que é igual a x. Então, eu tenho g composta com f de x igual a x e f composta com g de x igual a x. Portanto, x ao quadrado e raiz de x são funções inversas.
Quando plotamos a função f e a sua inversa no mesmo plano cartesiano, como foi feito aqui, ó, eu plotei aqui f de x igual a x ao quadrado e a inversa de f igual a raiz de x. Quando eu faço isso no mesmo plano cartesiano, vai aparecer uma propriedade importante. Veja só, estas duas funções são simétricas em relação à reta y igual a x. Tá? Isso vai acontecer toda vez que eu plotar a função e a sua inversa no mesmo plano cartesiano. Aqui temos dois casos clássicos de funções inversas, né? A função f de x igual a x ao cubo e g de x igual a raiz cúbica de x são inversas entre si. Tá? E aqui eu tenho a função f de x igual a 1 meio elevado na x. E a função g de x igual a logaritmo de x na base 1 meio. Também são inversas entre si, né? Na medida que a função logarítmica é inverso da função exponencial, ou vice-versa, né? Aqui também aparece outra propriedade importante das funções que são inversíveis. Elas têm que ser obrigatoriamente crescente, como é o caso aqui da função x ao cubo, onde se eu pegar qualquer valor de x1 menor que x2, a função de x1 é menor que a função de x2. Tá? Já esta aqui, a função f de x igual a 1 meio elevado na x, é uma função decrescente. Pois se eu pego aqui, ó, qualquer valor de x1 menor que x2, a função de x1 vai ser maior que a função de x2. Então, isso caracteriza uma função decrescente, tá? Para todos o valor do seu domínio. Portanto, para uma função possuir inversa, ela precisa ser crescente ou decrescente para todos os valores do seu domínio. Então, era isso que eu tinha para hoje, pessoal. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe. Bons estudos. Um abração!